Muito bom ter você aqui de volta conosco, amigo, amiga. É um grande prazer ter você aqui para mais uma vez estudarmos juntos a lição da escola sabatina. E a lição dessa semana, meus amigos, particularmente falando, está maravilhosa. Ela está vindo com o título As Nações, parte 2, uma continuidade da lição anterior que vimos juntos. Mas eu não estou aqui sozinha hoje para falar desses temas tão grandiosos. Eu estou acompanhada do meu pai, do Claudemiro. Oi, pai. Olá, Tudo certo? tudo certo? É para mim também um motivo de grande alegria poder estar aqui participando desse momento tão especial do estudo da lição da Escola Sabatina. E é um prazer ter você conosco. Deus vos abençoe. E também temos aqui o Johnny Kleber, né, Johnny? Isso aí, Aninha. Obrigado pelo convite de poder estar aí compartilhando com vocês mais uma lição. E é um prazer estar com você, com o Claudemiro. São pessoas que eu admiro muito e aprendo muito com vocês. Então, hoje eu estou aqui para aprender mais um pouco. Hoje está tudo certo para ser uma lição maravilhosa. Mas não podemos começar o estudo da lição sem primeiro falarmos o verso para decorar, o nosso verso áureo. Você lê para nós, Johnny? Leio sim. Esse verso está em Salmos 46, 10, que diz: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu não sei vocês, mas quando eu li esse verso e vi a imagem, juntou tudo. Você gostaria de falar alguma coisa sobre Eu essa gostaria, imagem? Aninha. Ó, eu tenho duas meninas pequenas e elas dão muito trabalho na igreja. E eu fico o culto inteiro olhando para elas e falo: fica quieta, fica calma, fica quieta. Então, a primeira vez que eu bati o olho, eu li assim: aquietem-se. Aí eu já logo pensei no silêncio. Mas não, né? Se a gente se aprofundar, esse aquietem-se é para a gente, né, acalmar o nosso coração, entregar, porque eles saibam que eu sou Deus. Então, isso é uma forma da gente entregar o nosso coração a Deus, né, nos entregar nas mãos de Deus e confiando nele, né, que ele está no controle de todas as coisas. Sim, sim. E se nós ainda pararmos para ver, falando que eu sou exaltado na terra. Isso mesmo. Então, não importa o que aconteça, Deus sempre vai ser exaltado. Nós estamos quietos ou não? Não é mesmo, pai? Sim, é interessante que Deus chama a atenção, né, dos homens. Ó, aquietem-se. Presta atenção. Eu sou Deus, eu estou falando agora. Se vocês ouvirem, Vai dar tudo certo. vocês vão só ter felicidade, alegria, conquistas. Se vocês me ouvirem, olha só, Deus falou assim, então me ouve, fiquem quietinhos. É condicional isso. Sim, com certeza. E sabe uma curiosidade? Eu fico imaginando eles em batalhas, né? Porque eles iam nas batalhas louvando, né, a Deus. Imagina eles indo para a batalha e cantando esse salmo. Sim. Então eles já iam, né? Já abrindo o seu coração para Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. Ele vai estar ali na frente das batalhas, né? Das guerras, das lutas. Então essa é uma forma de toda vez que a gente tiver um grande desafio na nossa frente, se nós refletíssemos nesses salmos e cantássemos, nós estaríamos entregando os nossos problemas na mão de Deus. Né? Verdade, João. Mas quando nós começamos a ler a introdução de sábado, a lição de sábado, já vem com um comecinho que para mim foi descabível. Falando que existe uma teoria de que Deus arquitetou tudo, a queda do homem, para que Jesus pudesse vir, para assim mostrar o seu... Onde está a lógica nisso? E nenhuma, né, Aninha? Porque essa é uma sugestão horrível. Nunca foi plano de Deus que Satanás, né, o homem, viesse a pecar. A ideia era, que alguns falam, para levar o homem até Jesus, até a cruz. Mas nunca foi plano de Deus isso. Essa é uma ideia incabível. Né? Não é mesmo, Johnny? Isso mesmo. A gente vê em João que ele diz que Deus é luz e nele não há trevas. E a gente lê Bom, não é ler, a gente sabe que muitas pessoas aí acreditam dessa forma. Eu mesmo
um primo meu me ajudava no serviço, e várias vezes a gente trabalhando e debatendo sobre alguns temas, né? E na mente dele por que existe o pecado? Mas se Deus criou Lúcifer e Lúcifer pecou, então Deus tem Criou alguma o pecado. parte, Deus criou o pecado. E aí você tenta, de alguma forma, tentar explicar, argumentar. E sabe, se a gente começar a argumentar muito, colocar muitas provas, a gente vai estar dando lenha na fogueira, né? Então eu já gosto logo de pensar assim, que Deus ele criou todas as suas criaturas com o livre-arbítrio, né? Sim. Então, o mau uso do livre-arbítrio foi de quem? Foi de Lúcifer, né? Do ser humano. Então, Deus ele não criou nada do mal, nada do pecado. Não, Deus criou a criatura, mas com o livre-arbítrio. Agora, o mau uso desse livre-arbítrio foi escolha, né, da criatura Foi de escolha Deus. de Adão Então, e Eva, de Lúcifer. não foi Deus quem criou o mal. Se Deus é luz e nele não há trevas, então o pecado não foi da parte de Deus, né? Nós entendemos também que essa rebelião, ela foi o quê? Uma tragédia de grandes consequências. Olha quantas coisas horríveis a gente tem presenciado, tem ouvido. Nós voltamos nossos olhos para a história, nós vemos a humanidade como foi passando de geração em geração de uma forma inconsequente e terrível, maldades grandiosas em suas vidas. A nossa alegria em Deus teria sido plena, né, se o homem lá no princípio, lá no jardim, tivesse permanecido fiel àquilo que Deus o tinha pedido, né? Tinha sido plena a alegria. Sim. E já falando do jardim, muitos pensam que os mandamentos foram dados apenas lá no Monte Sinai, com as tábuas, os 10 mandamentos, mas não. O primeiro mandamento de Deus, a primeira ordenança dele foi dada no Jardim do Éden. Obediência, né? Eu, como professora, quando começam a falar que o Jardim do Éden era como uma sala de aula para a humanidade, eu tenho que dar 100% de aprovação sobre isso. Ali, Adão e Eva iriam aprender literalmente na prática, Johnny, Isso. como amar, como honrar a Deus de uma forma plena. Tudo questão de obediência, né? Eu vou colocar aqui o exemplo das minhas meninas de novo. A mais nova, ela está na fase de ficar apertando a tomada, desligar a luz e apagar, né? E você fala não, mas às vezes é a mesma coisa que dizer vai lá e aperta, né? Aí a gente tem aquele ventilador de chão, né? E ela tem a coragem de ir lá e puxar a tomada, né? Então, quando Deus ele disse para Adão e Eva, não coma do fruto, para algumas pessoas é a mesma coisa que dizer, vai lá, né? E está incentivando quando Deus fala não. Que nem, se um pai ele tem um pouco que for amor pelos seus filhos, quando ele diz para a criança não ir lá tirar a tomada ali da energia, para que ela não corra o risco de tomar choque, ele está falando isso para o bem dela, não é? Sim, para evitar que fique machucado, Isso, que para tenha ela ter a sofrimento. experiência ali da dor, do choque, né? Então, muitas vezes a gente fala, quando sábado conotou isso, dizendo que Deus tem ali alguma... Então, muitas pessoas pensam assim, o fato de Deus ter falado para Adão e Eva, não, daquela árvore vocês não vão... Então, ele estava incentivando, né, dando uma curiosidade para eles. Não, como que pode pensar dessa forma, né? A gente que é pai, pecamos, somos falhos, se a gente fala para o nosso filho não tirar a tomada para ele não ter a experiência do choque, imagina Deus, quando ele disse que não coma do fruto, que era literalmente para não comer do fruto, que ali eles teriam uma experiência muito ruim. Sim. Não é sempre benéfico experimentar mais e conhecer mais? De alguma forma mas nem sempre, né? Né? Segundo a Bíblia, né? Segundo a Escritura, a resposta é não. Deus tinha a intenção de transmitir a educação completa ao seu povo, né? Sim, de uma forma amorosa. Sim, não era para ter ocorrido como ocorreu, né? A desobediência levou a todo esse caos. Então, quando está colocado ali, que Deus escreveu de uma forma maravilhosa para nosso bem, para nossa felicidade, não faça isso, então não faça. Não vai querer teimar, falar assim, não, vou só experimentar um pouquinho, só para ver como que é. Então, essa experiência de experimentar um pouquinho trouxe grandes consequências sobre todos.
Não foi- Consequências vistas até hoje. Até hoje. E essas consequências vão se esticar até a volta de Jesus. Então, se está escrito lá, não faça isso, não faça. Satanás ele tem um poder muito grande de levar as pessoas ao engano. Ele levou Adão e Eva, principalmente Eva, ao engano. Ele levou Eva a duvidar daquilo que Deus tinha pedido. Então, muitas vezes, o inimigo, de uma forma terrível e sedutora, ele nos leva a fazer coisas ao qual Deus não permite, ao qual Deus não aceita. Então, antes de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, é muito bom refletir sobre aquilo e se está de acordo com a vontade de Deus, se é para o nosso bem, para o bem do nosso próximo. Então, isso é uma lição importante para nós aí. E a gente pode ver que depois, milênios à frente, Israel escolhe também não ter Deus mais como seu governante, como seu soberano. Lembrando que até uma determinada parte, Israel era uma teocracia, ou seja, Deus era o rei soberano deles sobre todos os aspectos. Mas quando eles começaram a ver os povos vizinhos deles, que tinham reis humanos, rainhas humanas, tinha toda aquela monarquia tal, eles começaram a falar que eles também queriam. E quando eles tiveram um rei sobre eles, um rei humano, com falhas, um rei pecador, Israel começou a desandar totalmente. Pois é, Aninha. A gente vê a história da Bíblia, às vezes a gente não se conforma, né? Os fatos, como que foram, tudo, sim, desde Adão e Eva, né? Já eram para Adão e Eva, já seguia ali uma comunidade firmada com Deus. A lição de domingo diz que a sala de aula deles era a natureza, o Éden, né? O livro deles, o texto para estudar era a natureza, o professor era o próprio Criador. Então eles tinham tudo ali, desde Adão e Eva, mas já logo Adão e Eva já, né, caíram com o pecado e a sua primeira geração, né, já começou a desandar, né? Um irmão matou o outro. A gente vê Deus ainda buscando, reconciliando. Vem Abraão, Deus promete Abraão e vem a história inteira, né? E vem os descendentes dele. Deus tentando fazer uma nação, né? Dele estar ali instruindo, né? E o povo de Deus sempre indo pelos caminhos contrários à sua vontade. Sim, sempre. É interessante, né, Johnny, que nessa história a gente observa através da palavra que à medida em que as pessoas iam trocando os seus governos, porque começou assim de uma forma, na mente deles, até bonita, né? Olha, o rei Saul, um homem assim, Alto, né? bonito. Alto, tal, uma pessoa de boa aparência. Mas ele foi se tornando cada vez pior, né? E as medidas que os reis iam sendo trocados, eles se tornando reis cada vez mais maldosos, E corruptos. corruptos. E com isso levava o povo o quê? A andar nos seus caminhos, colocando eles cada vez mais distante de Deus. O povo de Deus se afastou de Deus por suas próprias escolhas, né? Suas próprias escolhas. Se passaram o que passaram foi por suas próprias escolhas, suas decisões. Nunca foi de Deus o desejo que o povo fossem em cativeiros, passassem por todas as aflições, por todas as amarguras. Não. O plano de Deus sempre foi que eles vivessem felizes. E seguros. E seguros, perfeito. E seguros. E ó, o povo, a gente, que eu disse, né? A gente vê a história e não acredita. Mas o povo de Deus, se a gente for ler, o amor que às vezes passa na Bíblia que eles tinham com Deus é muito rápido. A gente vê eles ali, né, no Egito, sendo escravos. Bom, se eles já foram lá é porque eles já cometeram, né, já chegaram num ponto de ser escravizados. Aí Deus libera eles estão ali numa passagem para uma terra prometida, onde Deus diz assim, naquela terra eu vou estar com vocês. Deus já promete. Mas nesse caminho, ao mesmo tempo que eles prometem se entregar para Deus, ali no Monte Sinai, né, Moisés subiu e eles já começou a fazer outros deuses. É tão rápido. Bezerro de ouro. É tão rápido. A entrega deles e a rejeição a Deus. Então, imagina o que passa na cabeça de Deus, não é?
E Deus, ele ainda tem as suas promessas, né? Que faria de Israel uma nação. Então a gente vê ali, né, a história, as 12 tribos, tinha tudo. Quando eles chegam na Canaã, que era uma terra prometida, eles estavam cercados de outros povos, né? E Deus promete, fala para eles não se misturar com outros povos, não criar um parentesco, né? Não Não deixe as suas se filhas, casar. os seus filhos Isso. não tomem filhas deles. Isso. E aí vem tudo, que o Claudemiro tocou num ponto que eles olhavam para os povos vizinhos e eles queriam um rei para eles. E eles tinham Deus como seu governo, né? O rei Mais mais perfeito. perfeito. Então a gente vê que as coisas, o que era para ser uma bênção, né? Eles trouxeram para eles mesmo Maldição. uma maldição. E o mais interessante é que, originalmente, o Éden deveria ser a sala de aula. Mas a dominação, os outros povos dominaram Israel, acabou se tornando a sala de aula deles. Uma sala de aula sofrida, uma sala de aula onde eles teriam grandes consequências perpétuas. Mas só que mesmo assim eles conseguiram aprender com Deus. A lição de segunda-feira vem falando de Babilônia, né? Sim. Do rei Nabucodonosor. E aí já é uma experiência do que a gente está falando, né? Deus permitiu que Babilônia fosse lá, escravizasse, né, o povo de Deus. Tem as 12 tribos, todas elas caíram em idolatria. Ficou apenas Judá. Aí a gente vê as promessas de Deus. Judá ele não poderia ser destruído, porque de Judá viria quem? O Salvador, Jesus. Então, eles não foram destruídos, eles foram levados em cativeiros, foram escravos, né? Então a gente vê as profecias que Deus ele também prometeu que depois de 70 anos ele iria libertar o povo. E a gente vê que quando eles têm a decisão de ser libertos, eles preferem. Então a gente vê um povo realmente complicado. Nós vemos sim que a partir dessas profecias, nós observamos que o homem ele não melhorou e também não progrediu. Pelo contrário, ele regrediu. Sim. Né? Cada vez mais pecador, mau, ingrato, tirano. Olha, observamos que o homem vai de mal a pior. Sim. E a única coisa que pode fazer diferença na vida do ser humano é o Senhor Jesus. Quando ele aceita o Senhor Jesus, aceita a mudança do Senhor Jesus nas nossas vidas, então passamos a ter uma nova perspectiva, passamos a olhar diferente o mundo, aceitar as coisas de uma outra forma. Alguns pensadores, no século XIX, eles tentaram convencer de que a humanidade, de alguma forma, progrediu. Principalmente com a teoria da evolução, falando que o homem sempre iria evoluir, sempre iria se melhorar, ficar melhor do que o seu ancestral. Só que a gente vê que não é isso. E não foi isso que nós vimos, né? Nós vimos que o homem, a partir do século XIX, a perspectiva da humanidade, dos homens pensadores na época, é de uma evolução, né? De uma crescente evolução. Mas, logo em seguida, ali nos primeiros anos do ano de 1914 a 1918, houve a Primeira Guerra Mundial, trazendo consequências terríveis, não só para os países que estavam envolvidos, mas para todo o planeta. E poucos anos depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, Justamente. com milhões de mortes. Então, nós vemos que o homem ele não progrediu, ele regrediu no seu estado natural. E essa regressão vai dar continuidade, porque na crescência da iniquidade do mundo, o amor das pessoas vão se esfriar. Sim, eu achei muito interessante a fala que traz de Luther King Jr., que fala que temos mísseis teleguiados, mas temos pessoas desnorteadas. Perdidas. Totalmente perdidas. Perdidas nas suas convicções, nos seus pensamentos, nas suas realizações, porque eles não focam o reino de Deus. Eles focam esse reino terrestre. Reino terrestre. E é aí que entra o sonho que teve Nabucodonosor, que entra a estátua que tanto estudamos. E algo interessante da estátua é que a gente pode reparar, os metais, eles vão do mais valioso até o barro.
deixando claro que a humanidade só iria se degradar através dos séculos. E Nabucodonosor pensava que o seu reinado duraria Ia para para sempre. sempre. Tanto que ele teve uma brilhante ideia de fazer uma estátua só Dele. de ouro. Meu reino não vai passar. Mas aí ele já começa a falhar. Aí é o que o Claudemiro falou, Sim. que muitas vezes os líderes, né, eles pensam que tá ali, né, no top, só que aí começa a entrar o orgulho no coração, né, que nem Nabucodonosor se achava um deus, né, e aí que vai começando a decadência dos reinados, né, quando os reinados eles achavam que eles eram o dono do mundo, que começaram a sofrer as consequências desse sentimento, desse pensamento, né, de querer ser acima de Deus, né. E nunca dá certo. É. Nunca dá certo. E algo que Daniel trouxe nessa visão da estátua é que a humanidade nunca mais ela iria se unir nos pés da estátua. E que a culminância seria a volta de Jesus. Então, não adianta nós colocarmos todas as nossas expectativas no reino aqui da Terra. Porque essas expectativas vão ser frustradas. E como você bem colocou, pai, nós temos que almejar o reino dos céus. E algo muito interessante que eu aprendi com essa lição, que eu estava comentando com meu pai antes da gente vir. Johnny, você sabia que o livro de Daniel foi escrito em 2 idiomas? Não. Foi escrito em 2 idiomas? Sério? Uma parte do livro de Daniel foi escrita em aramaico, que era para o povo Israel, os hebreus, para eles conseguirem compreender. Mas quando era para os gentios, era em franco, que traduzindo para a nossa linguagem de hoje seria como se Daniel fosse uma boa parte escrita em português e as visões de Daniel 2 e Daniel 7 fossem escritas em inglês, que é conhecido como idioma internacional. Então, Aninha, será que eu tô enganado? Porque quando ele vai falar de Deus para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, o que eu acho interessante é que todos esses reinados, eles tinham conhecimento de Deus. Sim. Nabucodonosor mesmo, ele comeu capim por algum tempo, 7 né? anos. Até ele falar, não, peraí, Deus é o Deus Deus. soberano. Então, o reinado dele, tá certo que passou pro seu neto, né, Belsazar, que foi o último rei de Babilônia, mas Belsazar sabia que o vô dele tinha comido capim. Então, todos eles tinham conhecimento de Deus, né? Eles sabiam das promessas de Deus. E mesmo tendo conhecimento, mesmo lá do começo, Deus querendo separar um povo para guiar o seu povo, eles não entregaram os seus reinados na mão de Deus. Mas é que vem a chave. Não adianta você só saber sobre Deus. Você precisa ser submisso a Deus. E é aí que vem a diferença da visão de Daniel 2 e Daniel 7. Daniel 2, a visão foi dada para Nabucodonosor, enquanto em Daniel 7 foi dada para Daniel. Foi, tipo assim, afunilou para ir especificamente nele, porque ele iria compreender o que aquilo estava querendo dizer. Interessante, né? Nessas duas visões, elas são as mesmas. Profeticamente falando, são as mesmas. São das nações, surgimento de nações. Mas só que existe algo interessante. Numa delas, vão-se as nações e chega ao final e é implantado o reino de Deus. E na outra visão, que Daniel 7, já fala da volta de Jesus. Então, há essa diferença nessas duas visões. São as mesmas, mas no final são diferentes. E uma outra coisa interessante, que na visão de Daniel 7, foi mostrado ali o surgimento de nações. Né? Interessante. E essas nações, elas viriam de uma forma forte, poderosa, imponente, e aconteceria movimentos que hoje estamos vivendo ela. E vamos viver de uma forma mais intensa no decorrer da profecia. E isso é quando nós olhamos na Bíblia, fala assim, mas será que vou ter que passar esse medo? Ô, Cláudio, eu tenho uma pergunta, assim, ó, que eu disse que eu aprendo muito com vocês. Vendo todas as nações, né? Você falou que viria várias nações. Sim. Nenhuma dessas nações daqui para frente seria uma nação modelo que ia entregar totalmente
Olha, essa até a nação, volta de Jesus? a nação modelo hoje, fala assim, essa nação é nação santa. Não existe. Não existe. Não existe. Isso foi um pensamento de alguns líderes que, na época, quando surgiu a América, principalmente a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, que hoje nós conhecemos, porque os Estados Unidos é um país formado por imigrantes, Imigrantes, em sua grande maioria, protestantes. protestantes. Então, ali seria o berço religioso, uma Israel moderna, um lugar de paz. E nós vemos que, a partir desse reino, dessa nação, desse poder, surgiria o maior perseguidor dos guardadores da verdade. No finalzinho aqui da lição de segunda-feira, tá pedindo para a gente ler Mateus, né, 24, de 6, 7. E apesar das advertências de Jesus, como podemos ser confortados por saber que ele já nos falou sobre esses sinais, né? E aqui vem falando sobre os terremotos, né, as coisas que iam Guerra, acontecer. fome, doenças. Assim. Então, que nem esses pouco tempo atrás começou ali aquela guerra entre Israel ali, né, que invadiu Israel, né? Então, aquilo ali alarma todo mundo, né? A gente fala, poxa, olha o que está Ainda mais acontecendo. em Israel. Só que aí as coisas acontecem, passa, porque guerra, você diz que desde 1918 vem acontecendo a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Então são rumores e as coisas acontecem, terremotos, e às vezes passa mais um tempo e Jesus não voltou. Então, Johnny, Mas- aí que tá, né? Aí Jesus fala assim, ainda é o princípio das dores. Pois é. Então nós vamos passar por todas essas aflições, esses conflitos, mas ainda não é o final. E sabe o que eu acho mais bonito que eu queria completar? Porque tem dizendo assim, e então o evangelho será pregado a todo mundo, a todo o reino, o evangelho do meu reino será pregado a todo mundo, e Virá o fim. então o fim, quando a gente vê uma guerra lá em Israel, rumores, mas quando ele diz que o evangelho será pregado, e então virá o fim. Então, poxa, você consegue compreender que se o evangelho será pregado, aí É só Aí depois de é o todos fim. conhecerem que vem o então fim. a nossa missão não é ficar olhando, né, rumores. A nossa missão é o id, é ir pregar. Exatamente. E então virá o fim. Porque quando nós analisamos os sinais da volta de Jesus, o único que está sobre, vamos colocar assim, o nosso controle, entre muitas aspas, é a pregação do Evangelho. A gente não controla a guerra, a gente não controla doenças, a gente não controla os falsos profetas, mas nós controlamos a nossa própria missão de Isso pregar o mesmo. Evangelho. É isso que eu acho magnífico. Fica sob o nosso controle. E eu achei muito interessante aqui que foi colocado uma fala que Israel escolheu viver com os gentios e agora ele viveria como os gentios. E como os gentios vivem? De uma forma degradante. Sem na verdade. ordem, sem sentido, sem Deus, sem direção. E nós hoje, como Israel espiritual, nós temos também que tomar a mesma decisão. Se vamos viver como os gentios, sem direção, ou se vamos viver segundo o plano de Deus. Ele sendo o nosso total soberano. Justamente, Aninha. Diz também que essa perda de autonomia, ela durará até o fim, quando Cristo for restaurado o seu lugar como rei. Então, até o final. Sim. Não vai ser tomado novamente essa direção. Nenhum vão colocar Deus como seu rei. Nenhuma nação vai pôr. Então, essa desordem, vamos dizer assim, vai ser até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. E como você falou do Novo Mundo, da Nova Inglaterra, de Nova York, já tem gancho para a lição de quarta-feira, Justamente. onde já vem falando entre a terra e o mar. E eu queria fazer uma ligação com a ilustração lá de sábado. Vocês perceberam que a ilustração é uma igrejinha engarrafada no meio da terra, com o mar todo em volta? Isso. Ali a gente poderia tirar várias aplicações, mas a direção que eu gostaria de tomar agora é a que vem falando aqui no comentário do livro Estudos sobre o Apocalipse, temas introdutórios, que o autor vem falando assim. Simbolicamente, quando a terra e o mar estão justapostos, terra frequentemente representa um mundo ordenado, ou mesmo a
terra de Israel, ao passo que o mar se refere às nações gentílicas que ameaçam como o mar ameaça a terra. Ou seja, nós estamos protegidos por Deus. Os mares à nossa volta podem tentar nos atacar, nos destruir, mas se nós estivermos firmados na terra, que é Deus, não vai haver mal. E o que mais me conforta, que nem nas tuas palavras, e o que mais me traz esperança é saber que Deus, mesmo todas essas coisas acontecendo que a gente está falando, Deus ele está no controle de tudo. Sim. Né? A gente vê nações, né? A gente acabou de falar que não haverá uma nação assim realmente entregue nos caminhos de Deus, mas apesar da gente falar isso, a gente tem a esperança que mesmo que o mundo esteja do jeito que está, que os reinos estejam que estão, a gente sabe que Deus está no controle de tudo. E ele vai segurar assim, a sua nação santa, o povo eleito, né, o povo escolhido por Deus. Então isso nos traz esperança, né? Sim. A promessa que Jesus estende ao seu povo, é isso que estou convosco até a consumação do século. Ela é real, ela é verdadeira. O Senhor vai conduzir o povo até o final. Em nenhum momento da história Deus se apartou daqueles que o amam de verdade, que guardam suas leis, que têm Ele como Senhor de suas vidas. Em nenhum momento. Nós olhamos aí os grandes personagens que passaram por grandes aflições. Vamos lembrar aí José. Vamos lembrar de José. Olha quantas aflições passou José. Perseguido pelos próprios irmãos, Sim. tacado num poço, vendido como escravo, As coisas só pioravam para ele. perseguido, assediado. depois foi preso. Percebe? Então, passou por grandes aflições, mas em nenhum momento ele virou as costas para Deus. Ele viveu. A esperança, né? Exatamente. Justamente, Johnny, é isso aí. Ele viveu a esperança. E essa esperança que nós temos que ter também, essa firmeza, essa segurança, essa convicção, vivermos por ela. José sabia que Deus estava do seu lado, e nós temos que entender que Deus vai estar conosco até o final. Em todo momento, em toda situação e circunstâncias, nós não ficaremos a sós, abandonados. Que nem a Aninha falou. É um grupo de pessoas dentro de uma garrafa, dizendo assim, né? E sendo agitada de um lado para o outro, para o mar. Mas nós temos a segurança de Deus. Né? Sim, e nós estávamos falando até o momento, vamos olhar nas profecias da terra, mas também nós temos o mar, as águas. Quando nós falamos de água em profecia, nós estamos falando de povos, de reinos que Satanás usava para perseguir o povo escolhido de Deus. Hoje, do lugar em que vivemos, estamos numa aparente segurança, uma aparente calmaria quanto à perseguição. Mas só que, muito em breve, isso vai acabar. Justamente. Nós vemos sim, na história e nos pontos proféticos que Satanás, ele usa e vai usar pessoas para perseguir os filhos de Deus. Então, em todo momento, ele está nessa ação. Em todo momento, ele tá agindo dessa forma, usando pessoas para nos afligir, para nos prender, para nos levar à morte, a deixar Deus do lado. Essa é a obra de Satanás. A lição fala assim que Satanás foi capaz de usar povos instigados por líderes para perseguir o povo de Deus durante grande parte da história da igreja. Grande parte da história da igreja. Não foi só num momento, não, foi em todo momento. É só olharmos as profecias. E se nós continuarmos olhando as profecias, nós vemos que, muito em breve, um país que é considerado o país da liberdade, não vai ser mais o país da liberdade. O país que foi fundado por pessoas protestantes que estavam fugindo de uma perseguição religiosa, será ele o maior perseguidor. Ele que irá instigar outras nações a ir atrás daqueles que professam o testemunho de Jesus e guardam os seus mandamentos. E isso ocorre quando? Quando as nações são governadas por si próprio. Quando o homem escolhe ele mesmo ser o rei dele.
Sim. Aí ele socorre. Não está entendendo? A pessoa se afasta de Deus de uma tal forma. Isso vai ocorrer. Olha, meus irmãos, nós temos que nos preparar hoje. Nós temos que estarmos firmados hoje. Porque virá. Não sei quando. Amanhã, daqui a um ano, daqui a 10 anos, não sei. Mas que vai acontecer, vai. A nação que se levantou para se tornar o berço acolhedor vai ser a nação que vai perseguir. Sim. Então, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Por quê? Quem é teu Salvador? Quem é teu Senhor? É Jesus. Então, tudo que se diz Jesus vão se opor. Amós 3,7 diz que Deus ele não faria nada sem antes revelar ali aos seus profetas, né? Isso. Então, tudo isso que a gente está estudando na lição, que vocês estão fazendo a gente atentar, Deus alertou para a gente, né? A gente tem a Escritura, a gente tem Apocalipse, e muitas vezes as pessoas fecham o livro, né? Não querem ver uma verdade que está na nossa frente, né? Ou, infelizmente, tem muitos líderes religiosos que falam que Apocalipse é um livro fechado e Daniel é muito complicado. Como diz meus avós, se a gente ler, a gente vai ficar Doido. doido, né? Como pode ser um livro tão complicado, dizem o Apocalipse, se a própria introdução do livro já fala assim, revelação de Jesus Cristo. Sim. Então, Se nós formos para o título original de Apocalipse, ele quer dizer revelação. Tanto que o livro Apocalipse na Bíblia, em inglês é revelation. Revelação. Não é trancafiado, não é fim de mundo. É a revelação das coisas que estão por vir. E é através dessa luz da profecia, né, através dessa luz que a palavra nos fala, que a gente começa. Imagina se a gente fosse viver de tradições. Porque quando a gente fala dos reinados, né, Babilônia, quando ela escravizou ali Jerusalém, ali, ela tinha as suas tradições. Sim. Aí depois o Império Medo-Persas conquistou ela. Só que imagina as tradições que vão passando de reinado. Imagina se a gente fosse viver hoje de tradições dessas nações que iam conquistando outras nações, e se a gente não tivesse a luz da profecia para nos mostrar. Sim. E ainda bem que a luz da profecia fala que teria os remanescentes de Cristo. justamente, esse é um ponto interessante, né? Profetize de novo. A igreja remanescente nasceu onde? No novo mundo. Aonde vai ser a perseguição Onde no vai ser- futuro. Mas é interessante como surgiu a igreja, né? Como surgiu a igreja adventista, os movimentos que houve antes, tudo que envolveu. É uma história assim que prende. E ó, a gente tem uma boa indicação para quem tem curiosidade sobre. Se você tem curiosidade sobre como surgiu a igreja adventista, eu recomendo você assistir o filme Como Tudo Começou. É um filme maravilhoso que vai te explicar como foi que surgiu a igreja remanescente, para você ter uma compreensão um pouco melhor dos movimentos que estamos falando. Mas o grande ponto é, se a igreja não tivesse surgido no novo mundo, ela não teria se espalhado da forma que ela se espalhou. O evangelho não teria se espalhado. É interessante que nós vemos aqui na profecia de Apocalipse, né, capítulo 10, aí, onde o anjo fica com um pé na terra e outro pé no mar. Sim. Né? E é interessante que esse mesmo anjo dá um livro, né, para o profeta. Um livrinho. Né? E ele fala assim, agora esse livrinho você vai fazer o que com ele? Vai abrir. Comer ele. Comer, Johnny. Né? Então, quando esse livro desceu, entrou na sua boca, era doce como mel. Mas quando alcançou seu estômago, ele se tornou o quê? Amargo. Amargo, né? A mensagem que começou com esse evangelho. Nós vemos que quando surgiu esse movimento, ele percorreu o mundo todo. Foi muito rápido. Muito rápido. Foi questão de poucos anos. Todos sabiam que em breve Jesus iria voltar. Aquela mensagem era extremamente doce na boca das pessoas. Era um movimento assim forte, sabe? As pessoas iam abraçando, iam aceitando, iam vivendo aquele momento. Mas quando caiu a realidade, Que em 22 de outubro Jesus não voltou.
Desapontamento, né? O grande desapontamento. Desapontamento. Mas nós vemos que a mensagem, ela permaneceu. E ela alcançou. Hoje nós somos uma igreja mundialmente conhecida. Temos milhões de membros, temos hospitais, temos colégios, temos casas publicadoras, quantas coisas. E a mensagem, acima de tudo, falando da volta de Jesus, falando que Jesus muito em breve vai voltar. É isso que é o mais importante, é nós alertar as pessoas de que Jesus está voltando. E aí que volta aquele ponto que você falou, que é a nossa, de Mateus 24, que o nosso dever é o ide. Pregar o evangelho a todo mundo, né? Eu também estudando aqui, que nem o Claudemiro comentando, né, das coisas, e a nossa igreja ali, né, falando sobre o sábado, né, nós acreditamos que o sábado é um selo, né, Sim. de Deus. Então a gente vê, que eu disse sobre tradições, a gente vê que o inimigo, ele vai fazer de tudo para atrapalhar, né? E a gente vê as perseguições, as coisas que irão acontecer para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né? Então, assim, a gente tem que se preparar, que nem você falou no comecinho, que as coisas vão acontecer. E você vê uma coisa interessante, né, Johnny? Nós estamos falando sobre os impérios, né? Sobre as nações que os próprios filhos de Deus escolheram lá no começo. Sim. Né? E essas nações hoje que nós conhecemos são poderosas, ricas. Você fala assim, em armamentos, são top e tal, mas todos serão destruídos, não vai ficar nada. Quando Jesus voltar, a estátua de Daniel, capítulo 2, ali fala de uma pedra que era cortada sem auxílio de mão, lançada aos pés daquela estátua, ela se desmanchava toda. E era implantado o reino de Deus eternamente, a pregação do evangelho. Daniel 7 fala das nações que surgiriam. Ali já fala claramente sobre a volta de Jesus. Então, por mais forte que seja, entre aspas, as nações, por mais poder financeiro, né, militar que possa ter, quando Jesus voltar, não vai ficar nada. Vão ser todas destruídas. O livro de Ezequiel e Jeremias, principalmente Jeremias, fala assim que não ficará nada. Não ficará nada. Olhará assim e verá o mundo todo destruído. Não haverá uma alma sequer. Eu gostaria de abrir um convite para aqueles que estão assistindo a gente, né? Que a lição vem falando de Apocalipse 12, Apocalipse 13. E quando a gente vê, né, a gente começa a ler sobre os animais, sobre os chifres, sobre tudo isso, né? Não querendo atacar nenhuma religião nem nada, mas, que nem eu disse, a luz da profecia tá nos mostrar. Tá. Se você que está assistindo esse vídeo se aprofundar nesse estudo, você vai tirar suas próprias decisões, porque é muito claro, Não deixa historicamente, né? Historicamente, as nações, quem veio depois, o chifre pequeno e tudo isso. Então, tem muita gente que quer fechar os olhos para essas coisas, mas que Deus possa abençoar aqueles que estão assistindo a ter essa experiência de pegar a Bíblia, de buscar, de estudar, né? Porque muitas pessoas elas estão vivendo no sistema e elas estão sendo enganadas, que eu disse, por tradições, né? A Que tradição foi indo. está sendo mais importante do que a palavra de Deus. E se a pessoa buscar, ela vai ver, né, o sistema errado. Os seus olhos vão se abrir. E quando eu comecei para a igreja adventista, eu confesso que eu tinha medo desse negócio de perseguição aí, viu? Quando a igreja falava não, porque era um povo que cuidava de um mandamento que as outras nações iriam contra. E eu disse, mas se eu ficasse fora disso, não ia acontecer nada comigo, né, Aninha? Mas aí Deus vai dando uma força, né? Vai mostrando, né, que Deus, que nem eu disse, Deus está no controle de todas as coisas. Se hoje o mundo ele passa por sofrimentos, por angústia, por perdas, né? Apocalipse 21 fala assim que Deus ele fará tudo novo. E não vai mais existir a morte, não vai existir mais a lágrima, não vai existir mais dor, sofrimento. Haverá somente paz e alegria. Isso não é uma utopia. Ninguém está tentando
implantar alguma coisa dentro da cabeça de ninguém. Uma lavagem Uma cerebral lavagem que cerebral. falam por aí. Não, é uma verdade. Porque é essa a única esperança que nós temos. Essa é a esperança que nós temos. Nós não podemos colocar nossa esperança em governos, em planos, Elaborantes né? e que Esses não, tudo vai ficar melhor a partir de agora. esses não vão trazer aquilo que nós necessitamos, que é paz, segurança, conforto. É somente Cristo, somente Deus, somente a pessoa do Espírito Santo pode nos dar isso. Você pode segurar nas mãos de Deus, confiar sua vida a Ele, e você vai ver os resultados na eternidade. Irmão. Agora, quando nós olhamos para Daniel 2:7, a gente viu que Deus previu todas as coisas que iriam acontecer. Mas para que ele precisa falar para o homem todas essas coisas? Deixar tão claro. Então, né, Aninha? Deus ele tem um plano eterno. Ele tem um plano eterno. E Deus falou assim, se vocês seguirem as minhas orientações, se vocês seguirem aquilo que eu vos digo, vocês se sairão bem. Sim. Se sairão bem. Se vocês seguirem os seus próprios caminhos, os seus planos, o final dele é morte. Porque essa é uma realidade. Todo homem que segue o plano de homem, o final dele é morte. É acreditado, é um cego guiando outro Um cego. cego guiando outro cego. Né, Johnny? E a gente, quando eu presto atenção nessas coisas, a gente sabe que a gente acredita que estamos no final dos tempos, né? E a gente sabe claramente que o inimigo ele enganaria a muitos, né? Então, o que a gente tem tempo ainda de buscar a Deus, de ter o conhecimento e de fazer parte do Israel espiritual, né? Do povo de Deus. Porque a gente sabe que agora, no tempo do fim, muitas coisas estão para acontecer, né? E o inimigo ele vai fazer de tudo para a gente não fazer parte disso. Então, hoje a gente tem a oportunidade de pegar essa lição, de estudar, né? E com certeza aí Deus ele vai fazer o trabalho no nosso coração, o Espírito Santo vai ficar nos guiar, né? No caminho correto de Deus. Sim. E algo que eu gostaria de falar, que está no estudo adicional, que bem no comecinho da segunda citação fala assim, apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor conservará para sempre as marcas de sua crucificação. Nós falamos aqui das profecias, falamos das coisas que vão acontecer, mas de nada adiantaria isso se Jesus não tivesse vindo e morrido por cada um de nós. As profecias apontavam para os acontecimentos e apontavam para um Redentor que viria por mim, por você, para nos resgatar de todo esse mal. Essa é a grande promessa que foi cumprida na cruz do Calvário e será definida para toda a humanidade, para aqueles que aceitaram na volta de Jesus. Então, como eu já comentei, a nossa esperança tem que ser em Deus. Essa é a esperança que nós temos que ter em nossos corações, em Deus e nas suas promessas. Nosso estudo foi sobre as nações, né? E a gente sabe que Deus ele fez a parte dele, né? Deus ele teve as suas promessas e Jesus veio, né? Das nações em que Deus gostaria que o povo ficasse, né? A gente sabe que Israel não seguiu os caminhos de Deus, mas que nem a Aninha citou sobre Jesus, e ela citando, eu imaginei Jesus na cruz ali, então Jesus ali na cruz, pagando o preço do pecado, né? Ele fez Israel se tornar uma nação que ainda, como que eu quero expressar melhor? Que ainda temos chances, né, Sim. de ter um Israel. Então, Ele pagou o preço do nosso resgate, dando uma segunda chance para que voltássemos para ele. E sobre o título das nações, a gente tem a esperança de um dia fazer parte de uma grande nação e que viverá pela eternidade. Né? Olha, a gente tem pouquíssimo tempo. O que você colocaria como um ponto central da lição dessa semana? Olhamos a história e vemos que nessa história, o homem, quando ele escolhe andar pelos seus próprios caminhos, é ruína. Aí Deus coloca os seus caminhos, as suas orientações, seus ensinamentos. E o Senhor diz assim, olha,
andai por aqui. Aí que você vai encontrar o que é bom no final. E ele fala para o homem, se você andar no seu caminho, você vai encontrar o que é ruim no seu final, que é a morte. O que você colocaria, Johnny? Só queria acrescentar aqui as palavras do Claudemiro, que muitas vezes a gente vê que o povo de Deus eles foram falhos, né? Eles sabiam qual era o caminho, mas mesmo assim pecaram. Então, só acrescentando as palavras do Claudemiro, a gente muitas vezes a gente erra, né? Muitas vezes a gente sabe qual que é a vontade de Deus, mas mesmo assim a gente procura ir por outro caminho. Então, só acrescentando o que o Claudemiro falou, é que se Deus mostrar qual é o caminho, a gente tem que seguir por ele, não tomar as nossas próprias decisões e achar que isso, aquilo. Não, se Deus está mostrando que é por aqui, a gente tem que não desviar, né? Seguir por ele. E chegamos ao fim da nossa lição, gente. Vocês acreditam? Falamos sobre tanta coisa e ainda ficou tanta coisa que poderia ser comentada, mas o que eu quero deixar aqui para você. Se você possa esquecer de todos esses 50 minutos, mas não se esqueça. As profecias vêm para provar que Deus está no controle de tudo. Ele esteve, está e sempre vai estar. E Ele quer estar no controle da sua vida. Basta você aceitar. Muito obrigada por você ter ficado conosco até o final. E espero ver você no próximo estudo da lição da Escola Sabatina.